escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Bianca. E hoje eu vou dar para vocês a lição 3 da nossa nova revista, que se chama Os Coadjuvantes. Bom, espero que todo mundo já tenha pegado sua revista, hein, para poder acompanhar as aulas e fazer atividade. Bom, a nossa lição de hoje é a lição 3, que se chama Coragem não tem idade. É a história de Caleb. Mas, antes de eu começar a contar essa história para vocês, vamos fazer uma oração, né? Que é muito importante fazer uma oração antes da história, para a gente poder pedir para Deus que Ele abra o nosso coração e que a gente possa entender a mensagem que Ele nos quer passar. Então vamos lá. Vamos fechar nossos olhos e orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse domingo tão agradável que o Senhor nos deu e porque a gente pode estar assistindo mais uma aula para aprender mais sobre Ti, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela nossa família e que o Senhor abra o nosso coração e que a gente entenda, ó Pai, a mensagem que o Senhor quer nos passar através da Tua palavra. É isso que eu lhe peço, Pai, e também te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, então vamos à nossa história? Bom, para começar a contar a nossa história, primeiro eu preciso explicar o contexto dela, né? Eu acredito que vocês lembram que Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito, teve as 10 pragas, né? Porque o povo era escravo de Faraó, era uma vida muito triste. Mas eles foram libertos, que bom! E eles passaram 40 anos no deserto. E todo esse tempo eles foram liderados por Moisés. Então Moisés conversava com Deus, pedia as coisas para Deus, né? E tudo que o povo precisava falar, eles falavam para Moisés, porque Moisés era o líder deles. Então eles foram andando todos esses anos no deserto em direção a Canaã. Canaã era a terra que Deus prometeu para eles, é uma terra que Deus separou para aquele povo, para que eles tivessem um lugar para ir depois que eles saíssem do Egito. Pelo fato de ser a terra que Deus prometeu para eles, também era chamada de Terra Prometida. E a história da nossa lição de hoje começa quando o povo chegou em Canaã. Eles ainda não tinham entrado lá, mas eles chegaram bem pertinho, eles chegaram lá do lado da terra. Bom, vamos abrir agora em Números, capítulo 13, versículos 1 a 2, para a gente começar a entender a nossa lição de hoje. Se você não pegou sua Bíblia, dá um pause aí no vídeo, vai lá pegar sua Bíblia, para a gente poder ler todo mundo junto. Então vamos lá, Números, capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu vou ler. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Bom, gente, nessa passagem, a gente precisa entender que o povo que estava naquele lugar era organizado em 12 tribos. Por isso que Deus falou que tinha que enviar um representante de cada tribo para espiar aquela terra. Então, o nome dos 12 espiões era Samuá, Safate, Caleb, Gigeal, Oséias, Paute, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabe e Geuel. Gente, cada nome estranho, né? Mas era o nome dos 12 homens que foram enviados para espiar aquela terra. Mas antes deles irem, Moisés reuniu todos eles
e disse que eles deveriam observar algumas coisas. Primeiro, eles deveriam ver se o povo que habitava a terra de Canaã era fortes ou fracos. Eles também deveriam ver se eles eram em muitos ou poucos. Eles deveriam ver se a terra era boa ou má, se ela era fértil, se ela era boa para produzir bastante coisa, ou se ela era estéril, era uma terra meio ruinzinha. Eles deveriam ver se tinha mata, se tinha plantação naquela terra. Eles deveriam observar a cidade onde aquele povo habitava, porque Deus separou a terra de Canaã para eles, mas não era uma terra em que ninguém habitava. Tinha um povo que já habitava naquela terra, entendeu? Então eles deveriam lá espiar e ver o que é que tinha lá, como é que era aquela terra que Deus prometeu para eles. Moisés também pediu mais uma coisa. Moisés pediu que esses homens trouxessem um fruto daquela terra. Os homens, então, foram lá e espiaram a terra durante 40 dias. Sim, eles ficaram 40 dias escondidos, observando tudo aquilo que Moisés pediu para eles. E depois desses 40 dias, eles voltaram e trouxeram o fruto que Moisés pediu. E aí, qual você acha que foi? Será que foi maçã? Será que foi banana? Pensa um aí que você gosta muito. Será que foi esse? Bom, na verdade, eles trouxeram 3 frutos. Eles trouxeram uva, romãs e figos. Bom, a Bíblia conta que eles pegaram um cacho de uva e foi preciso 2 homens para carregar aquele cacho de uva. Gente, era muito grande. A terra, então, quer dizer que era muito boa, né? Porque olha o tamanho do fruto que deu. Bom, mas sabe o que é que eles viram e observaram naquela terra? Vamos abrir então em Números, capítulo 13, versículos 27 e 28. Diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Bom, gente, essa passagem diz primeiro que a terra mana leite e mel. Nossa, mas o que será que é isso? Bom, essa é uma expressão que era muito usada na época, que significa a riqueza e a produtividade da terra de Canaã. Ou seja, era uma terra muito boa. Eles também disseram que o povo era muito poderoso. Ou seja, eles eram muito grandes, eles eram muito fortes, era um povo muito forte. Eles também disseram que haviam cidades que eram muito grandes e fortificadas. E como você acha que eles reagiram diante de tudo isso? Para pensar. A terra era muito boa mesmo. Mas tinha um povo lá que era muito grande e muito forte. E se eles fossem ficar com aquela terra, eles iam ter que lutar contra aquele povo. Você acha que você ficaria com medo ou você teria coragem de habitar aquela terra? Gente, eu não sei o que eu faria, mas eu sei o que aconteceu nessa história. Vamos ler lá? Números, ainda no capítulo 13, dos versículos 30 a 33. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, porque os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, gente, Caleb, que era um dos homens que foram espiar a terra, tinha certeza que tudo ia dar certo, porque ele confiava em Deus. Mas alguns desses outros homens falaram que não dava, porque o povo era muito mais forte do que eles. Para você ter uma noção, sabe gafanhoto?
aquele bicho assim, aquele inseto que é mais ou menos desse tamanho, ele é muito pequeno comparado a gente, né? Então, foi assim que o povo se sentiu. O povo se sentiu pequenininho, igual um gafanhoto, perto daqueles gigantes que habitavam a terra de Canaã, acredita? Gente, e o povo, quando ouviu aquilo, não reagiu nada bem. A Bíblia fala que eles gritaram e choraram a noite toda. Eles até consideraram voltar para o Egito, acredita? Você não está acreditando no que eu estou falando? Então vai lá, lê Números capítulo 14, os versículos 2 e 4. Está escrito assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e todos lhe disseram: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que nos trouxe o Senhor a essa terra? Para nós cairmos à espada, para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não seria melhor nós voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Gente, além do povo ter falado que preferia voltar para o Egito, eles falaram que eles preferiam estar mortos. Gente, isso é muito sério. O povo não confiava em Deus. Deus, desde que o povo foi liberto do Egito, disse que tinha uma terra que ele separou para esse povo, que era a terra prometida, era Canaã. E o povo não acreditou. Eles se preocuparam demais, sendo que tudo já estava nos planos de Deus. Mas Caleb e Josué confiaram em Deus. Eles disseram para o povo que se fosse da vontade de Deus, aquela terra ia ser deles. Eles disseram assim: o Senhor é conosco, não os temais. E se você achou que o povo já fez muitos absurdos até aqui, se prepare. Sabe o que aconteceu depois que Caleb e Josué falaram isso para eles? Eles se iraram contra os dois. Falaram que eles deveriam ser apedrejados. Nessa hora, Deus falou com Moisés. Ele falou assim: até quando esse povo vai deixar de acreditar em mim depois de tudo que eu fiz? Ele ameaçou abandonar esse povo. Mas Moisés pediu pela misericórdia de Deus. E aí, Deus decidiu que o povo ia ficar mais 40 anos no deserto sem poder entrar na terra prometida. Gente, 40 anos. E tem mais. Deus também disse que todos aqueles com mais de 20 anos, exceto Caleb e Josué, não poderiam entrar na terra prometida. Pois é, gente. Imagina mais um castigo sobre o povo. Bom, os anos se passaram, muitas coisas aconteceram, muitos conflitos do povo. E aí, finalmente passou esses 40 anos, o povo pôde entrar na Terra Prometida, houveram muitas batalhas contra o povo que já morava lá para conquistar a terra. Eles dividiram a terra entre as tribos, muita coisa aconteceu. Depois de 45 anos que Deus deu aquele castigo para o povo, Caleb, então, recebeu a sua herança. A sua herança era um pedaço da terra de Canaã para ele. Bom, sabe quantos anos Caleb tinha quando ele recebeu essa herança? 85 anos. Pois é, gente. Porque ele tinha 40 anos quando ele foi espiar a terra de Canaã, né? Que a terra ainda não era deles. E aí passaram 45 anos, ou seja, ele tinha 85 anos. Pois é, ele ficou todos esses 45 anos esperando a promessa de Deus ser feita. E sabe o que é mais legal? A Bíblia conta que Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Durante esse tempo todo, Caleb teve paciência, teve muita fé e ele esperou por muitos anos sem duvidar da promessa de Deus. Olha que legal, gente. Ou seja, nós também devemos ter paciência, porque tudo está nos planos de Deus. Deus não muda aquilo que Ele promete. Bom, gente, então dessa lição, eu gostaria que vocês tirassem duas coisas. Vocês fixassem no coração de vocês duas coisas. A primeira é: você tem fé em Deus?
Você acredita que Ele pode cumprir tudo aquilo que você pedir para Ele? É verdade, gente. A Bíblia fala que tudo que a gente pede para Deus, e se aquilo for bom pra gente, Deus vai cumprir. Deus, Ele é fiel à sua promessa. Ele nunca promete uma coisa que Ele não vai poder cumprir. Tá vendo? E muitas vezes a gente não acredita, né? Às vezes a gente acha que as coisas não estão saindo muito como a gente quer, aí a gente já reclama para Deus. Mas nós precisamos entender que Deus sabe o que é melhor para nós e por isso nós devemos sempre confiar nele. A segunda coisa que eu quero que vocês aprendam hoje é que a idade não foi um problema para Caleb. Mesmo com 85 anos, ele aceitou ficar com a terra que Deus prometeu para ele e aceitou lutar contra os que moravam lá, os gigantes e fortes, né? Pois é. Isso faz a gente pensar, como é que a gente trata as pessoas que são mais velhas que a gente? Às vezes a gente pensa que eles não têm muita força ou que eles não são tão espertos quanto as pessoas mais novas são. Mas isso não é verdade. Eles são muito inteligentes, muito sábios e eles podem sim fazer muitas coisas. E aí, como é que você está tratando as pessoas que são mais velhas que você, hein? Bom, espero que vocês fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana muito abençoada e não se esqueçam de fazer as atividades da semana, ok? Beijo a todos! Não teremos temor ao enfrentar o mal, ao passarmos por luta, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam, temos Deus, fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Mesmo na escuridão, nos toma pela mão. Quem irá derrotar-nos se nós estivermos com o Senhor? Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Em meio à escuridão, não há o que temer, nos toma pela mão. Ninguém nos vencerá, ligados ao Senhor, vitória haverá. Não há ninguém capaz de separar-nos do seu amor, está ao nosso lado. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está.